de área externa, quais são os pontos, os principais pontos, né, que a gente tem que sempre pensar e não pode deixar de levar em consideração. Então, a primeira coisa que eu sempre peço, e eu já coloco em todo o projeto meu, vai uma nota especificando isso, e eu coloco até um esqueminha de execução em relação a isso, em relação ao dreno. Quem aqui faz projeto de paisagismo e quem trabalha muito com paisagismo sabe que todo jardim tem que ter um dreno. Pode ser um dreno artificial ou um dreno natural. Por quê? A água ela não pode ficar empoçada ali, ela tem que ter um escoamento bom. Se você não tem esse bom escoamento, é muito prejudicial para as plantas, para algumas plantas, e também para a iluminação. Então, a gente tem que ter esse bom escoamento. Aqui, olha, tem um esqueminha de dreno, então você pode pôr brita, pedra, alguma coisa do tipo embaixo dessa parte de terra e de vegetação, porque a água escorre e vai embora, tá? Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem chuvas de verão muito intensas, com volume muito grande, é muito difícil a gente prever, né, as coisas. Então, tem que ter dreno, principalmente embaixo das luminárias, tá? Embaixo das luminárias a gente tem que ter uma área de dreno, isso faz com que a vida do seu projeto seja muito maior, tá? Outro ponto é que a gente tem que pensar no IP das luminárias, né? Todas as luminárias para área externa, elas têm que ter IP65, 67 ou 69. O que isso quer dizer, né? Então, IP65, relembrando, IP65 é que pode receber jatos de água, jatos ou espirros. 67 pode ficar submerso por até 30 minutos e até 1 metro de profundidade. E o 69 são as subaquáticas, que pode ficar continuamente, imersão contínua. O que eu uso? O que eu faço? Não é uma regra de bolo, tá? Uma receita de bolo, tá, gente? Não é uma regra, mas sempre tem que analisar, mas normalmente eu uso dessa forma. 65 nas laterais, por exemplo, arandelas, em muros, em paredes, onde a água só passa. Então, não tem nem a menor possibilidade de ficar água parada. A água, né, cai, efeito da gravidade. Se você tem uma peça na parede, a água só vai passar. 67 para luminárias de piso. Então, eu vou colocar aqui. 65 para arandelas. 67 para embutidos de solo, 69 piscinas e espelhos d'água. Mas, de novo, tem que analisar cada caso. Por exemplo, você tem um embutido de solo perto de um espelho d'água e ali vai cair água toda hora. Usa uma peça 67, faz um dreno, ou não, melhor já colocar uma 69. Aí você me pergunta também, por que você não usa IP69 em todas as luminárias, então, ou IP67 em tudo? Primeiro que não tem muita... a disponibilidade de luminárias com o IP67, 69 não é tão grande igual ao 65. E outra, influencia no preço também, no valor. Claro que uma luminária com um IP mais, uma blindagem maior, ela aguenta muito mais, vai ser mais cara do que uma com um IP menor. Então, tem um investimento de tecnologia também. E eu sou super a favor da gente ponderar o nosso uso. Se não precisa usar, para que eu vou colocar uma 69 na parede se ali não tem necessidade, tá? Outro ponto que é muito importante também é a questão do 12 volts. Então, tem que ser baixa tensão, tá? Principalmente, por exemplo, piscina tem que ser baixa tensão, é sim ou sim. Principalmente, a água é condutor de energia. Então, se você leva um choque, isso já é muito ruim. Mas se você está numa área molhada, a água pode ir para o seu coração e você morre. Então, pode ser muito fatal, dependendo do choque. Então, piscina, espelhos d'água, baixa tensão. Você pode usar em alguns embutidos de solo 110, 220, dependendo do local. Tem que colocar fio terra em todas as luminárias, tá?
fazer uma caixa, outro ponto também importante, fazer uma caixa de força, uns circuitos específicos para a área externa com DR. DR é aquele aparelhinho que se dá algum curto, cai o circuito, cai a luz, então ele apaga automaticamente se tem algum indício de curto, de água entrando, alguma coisa. Então é muito importante usar isso também. E a gente pode, na norma, fala que as piscinas a gente pode colocar luminária em volta da piscina e tal, a partir de, que não seja 12 volts ou fibra ótica, a partir de 2 metros, 2,5 metros. Mas assim, eu sempre prefiro usar 12 volts, na verdade, porque eu acho muito mais seguro, sabe? Eu já vi algumas pessoas usando 110, 220, mas não é correto, tá? Bom, outro ponto muito importante também é a questão da fiação. A fiação que você usa, que é de 1,5, 2,5, dependendo da carga que você tem na sua casa, se bem que hoje em dia com LED as cargas são baixas, né? Então, o mesmo fio da área interna não é o fio da área externa. Na área externa, você tem que usar cabo PP, que é um cabo que ele tem os 3 fase, neutro e terra dentro, né? Aqueles 3 fios tradicionais, só que ele é encapado com uma película de silicone, então ele é blindado. Mas, além do cabo PP, você não pode colocar o cabo PP direto na terra, você tem que usar conduítes e conduítes. Tem conduítes flexíveis e tal, e também conectores. Então, por quê? Se você pega esse cabo PP e conecta direto na luminária e não tem um conector ali blindado, a água pode entrar pelo fio, pode entrar pela conexão da luminária. Então, tem que usar conectores blindados também, tá? Cabo PP, conduíte, conectores blindados. Isso, gente, é o seguinte, vocês têm que ter uma noção, vocês têm que saber tudo isso, mas o engenheiro elétrico, o eletricista que for fazer a instalação, ele tem que ter isso muito claro. Por quê? Quem vai fazer o projeto, no caso de infra, de elétrica, é o engenheiro eletricista. Então, ele que tem que falar e ele que tem que... claro, você vai fiscalizar, por isso que você tem que saber. Mas, qual que é a espessura do fio, por exemplo, das áreas internas e tal... eu sempre consulto o engenheiro eletricista. Eu sei que eu só uso fio de 1,5 ou 2,5. Mas, às vezes, o eletricista fala, olha, aqui não precisa ser 2,5, pode ser 1,5. Então, ter esse suporte também é importante, tá? Um ponto aqui que eu esqueci de falar, como a gente usa 12 volts, então, tem muitas coisas que tem driver, né? Então, às vezes você fala, putz, como que eu vou fazer colocar um driver e tal? E o driver 12 volts, você pode colocar ele em distância, distante da sua fita, do seu perfil, de 6 a 10 metros no máximo, estourando. 6 metros é o ideal, 10 assim, dá, mas é bom evitar. Então, o driver, ele tem que ter um IP65 também, mas você não vai enterrar o seu driver, né? Então, como que você faz? Por exemplo, se tem um banco, se tem um balcão, alguma coisa, você faz uma estrutura de alvenaria, coloca uma caixinha de passagem, ou faz uma caixa de marcenaria. Enfim, tem que ter algum lugar para alojar o driver e que seja alto também, que passe a água e fique, e vá embora, né? Que não fique aquela água empoçada, tá? Então, driver até 6 metros de distância e alojado em local seco. Eu uso o driver IP65 ou 67, mas eu sempre coloco em local seco. Porque você garante que aquilo vai ser muito... que você garante a integridade do driver e da fita. Então, acaba sendo muito melhor, tá?